Olá, investidores! Mais uma vez aqui, fazendo nosso vídeo de análise dos relatórios gerenciais dos fundos imobiliários. Hoje vamos falar sobre o relatório do mês de maio do GGRC11, GG Covepi Renda FI. O objetivo do fundo, eu vou tentar fazer um vídeo, na verdade eu vou tentar fazer um vídeo um pouco mais rápido do que eu fiz no mês passado, porque se vocês assistiram do mês passado, vocês já conhecem o fundo, então a ideia aqui é só uma atualização mensal. Não vou falar tanto sobre as qualidades do fundo, e sim uma atualização do mês de maio. Ok? Então o fundo ele tem como objetivo a realização de investimentos nos imóveis comerciais, que são predominantemente do ramo do segmento industrial e logístico, com a finalidade de locação atípica e ou venda. O fundo possui 17 contratos de locação atualmente. É um fundo relativamente novo, o início das suas atividades em abril de 2017. Ele terminou o mês de maio com o valor da cota de R$ 118,94, valor patrimonial da cota, e o valor de mercado da cota de R$ 120,99. Então, a relação de preço sobre o valor patrimonial dele está um pouco acima de 1, mas isso não significa negativo, não significa algo negativo, né? Dentre os fundos de investimentos em imóveis industriais e logísticos, do segmento industrial e logístico, galpões, ele é um dos que apresenta o menor PVP, preço sobre valor patrimonial. Então isso é algo positivo, apesar de estar um pouco acima de 1, é algo positivo. O número de cotistas dele aumentou se comparado ao número de cotistas do mês de abril, que foi de 70 mil, pouco mais de 70 mil. Vamos lá então, as atualizações do mês. O gestor começa falando sobre o volume negociado das cotas do FII no mês de maio. Vem falando também da valorização do valor da cota no mês de maio, que se comparado ao mês de abril houve uma desvalorização de 0,8% no mês. E comparado com o IFIX teve uma valorização de 2,07%. O fundo não apresenta vacância física no portfólio. Ele fala também do aumento de 3,6% no número de cotistas comparado ao mês de abril. Tem um comentário de uma visão macro da economia. Então, resumidamente, ele fala que o mercado europeu vem dando sinais de uma retomada nas economias, porém ainda há um risco, um medo de uma segunda onda de contágio. Fala também da inserção dos mercados europeus, americanos e japonês na economia, com valores da ordem dos mercados europeus de 750 bilhões de euros, o mercado americano de 2 trilhões de dólares e o mercado japonês de cerca de 1 trilhão de dólares. Isso faz com que aumente a liquidez dos mercados e também faz com que os investidores mudem para ativos com maiores riscos, né? com maiores riscos como as ações e os títulos corporativos. Fala brevemente também sobre uma tensão, que ainda há uma tensão comercial entre os Estados Unidos e a China, onde isso atrasou um pouco a recuperação da economia e aumentou um pouco as ameaças das sanções por parte de ambos os lados. No cenário brasileiro, ele comenta também que houve mais uma saída do ministro da Economia, e que os números de contaminação vêm aumentando a cada momento. E mostra também uma falta, comenta também sobre a falta de alinhamento entre o governo federal e alguns governos estaduais, e alguns governadores, onde alguns governadores não querem flexibilizar a quarentena, e o governo federal propõe flexibilizar a quarentena. Também comenta rapidamente sobre o corte na Selic no mês de maio, que houve um corte de 0,75%. A Selic foi para 3% no mês de maio, mas nós já sabemos que em junho teve um outro corte, então a Selic aí está em 2,25% também, tendendo a cair mais na próxima reunião do Copom. Fala também da projeção da inflação para o país no ano de 2020, que há projeções de queda no PIB de até 7%. Por fim, ele fala sobre
que houve um reajuste em um aluguel do fundo, um aluguel no galpão logístico industrial que está alocado para a Covolan, e esse reajuste representa cerca de 0,40% na receita do aluguel total do fundo. Na parte de distribuição dos resultados, o fundo distribuiu 71 centavos por cota no mês de maio. O fundo também apresentou um aluguel, uma inadimplência em um dos aluguéis que não foi revertida ao longo do mês de maio, e esse aluguel impactou em cerca de 12% nos rendimentos do fundo. Fala que teve um destaque positivo também, que houve um acordo nos aluguéis que estavam inadimplentes no mês de abril. Isso teve um impacto positivo na distribuição de cotas desse mês. E aqui ele vem comentando também sobre os impactos da crise, que fala que ainda não tem como prever quando a crise vai terminar, e que a gestora e a administradora estão atentas, estão tomando todas as medidas judiciais cabíveis para que não haja nenhum prejuízo aos seus cotistas e ao fundo. Eu falo também, para terminar aqui, que o fundo terminou o mês com um caixa considerável, um valor de 80 milhões em renda fixa, que esse caixa é proveniente da terceira emissão que houve do fundo, e que o pipeline, ou seja, os ativos alvos que o fundo visa alocar, visa comprar, ainda está em análise em virtude, né, dessa toda da pandemia, e que ainda ninguém sabe onde isso vai impactar nos valores dos imóveis. Então ninguém sabe se isso vai ter uma consequência muito forte, não. Se o imóvel pode valorizar ou desvalorizar muito, né? Então fala que o fundo ainda até acho isso bom, o fundo está se precavendo, não está com esses 80 milhões de reais em caixa, e é até bom que eles não façam nenhuma aquisição agora no momento. É bom que se espere um pouco para ver para onde a economia vai tomar um rumo. Fala também que o fundo distribuiu cerca de 95% dos lucros auferidos, no mínimo, né, que isso é lei, no semestre para os seus cotistas. Temos a receita da locação, então que vocês podem ver que no mês de maio, se comparado ao mês de abril, houve uma alta nesse recebimento da receita de locação. A receita de renda fixa caiu um pouco, se comparado aos meses anteriores. Mas aqui o total do rendimento, vocês podem ver que está em linha, tirando o mês de abril, que foi o mês atípico, mas comparado com o mês de março já está quase chegando, digamos assim, aos seus valores normais, habituais. Então, o rendimento médio por cota foi, como eu disse, 71 centavos. Os dividendos e dividend yield dos últimos 6 meses, então podem ver que só uma comparação do mês de abril com o mês de maio. O mês de abril distribuiu 59 centavos por cota e o mês de maio 71 centavos. Isso correspondia a 0,49% no mês de abril e correspondeu a 0,59% no mês de maio. A distribuição de resultado por locatário, vocês podem ver aqui, então, quanto cada locatário contribui no valor de distribuição de rendimento da cota por mês. Então, algo que eu achei interessante foi que no início do relatório, ele fala que havia apenas uma inadimplência no mês. Porém, se vocês verem aqui, Suzano está com 0 centavos e a Etra também está com 0 centavos. Então, os dois não pagaram, não contribuíram para a cota, para a distribuição de proventos no mês de maio. Então, eu já mandei um e-mail para gestores, estou aguardando a resposta até o momento. Não tive a resposta, mas quando eu tiver, eu coloco aqui nos comentários do vídeo para vocês. Esse gráfico é similar ao de cima, porém fala dos últimos 6 meses. O de cima fala só do mês de maio. Rentabilidade do fundo, a variação no valor da cota, dos rendimentos, enfim. Um comparativo aqui, mostrando que que o fundo teve uma desvalorização de 0,8% em maio. E no acumulado de 2020 já soma aí aproximadamente 19,5% de desvalorização. Um gráfico comparando, mostrando os cotistas por estado, a maioria aqui no estado de São Paulo, uma rentabilidade do fundo desde o início, então
teve a rentabilidade de 49,85% se comparado o valor da cota mais os rendimentos já distribuídos. O número de cotistas subindo mês a mês desde dezembro, evolução constante. O volume mensal e a cota de fechamento, um gráfico de volume mensal e a cota de fechamento. Então aqui em dezembro de 2009, quando os investimentos em fundos imobiliários estavam no pico, o valor da cota era R$ 150,20. Em maio já terminou com o valor de R$ 120,99. Mas em junho, estou gravando esse vídeo dia 27, um sábado, ontem, sexta-feira 26, ele terminou no valor de 130, um pouco mais do que R$ 132, então já deu uma valorizada boa no fundo. Aqui é só um cronograma do ajuste dos aluguéis, quase a maioria dos aluguéis aí em abril, junho e janeiro. As regiões do país onde estão localizados os fundos, os imóveis do fundo. Então, 9,5% no Nordeste, 26,1% no Centro-Oeste, no Sudeste 39,4% e no Sul 25%. É um fundo bem distribuído. A tipologia dele, industrial e logístico. O ramo de atividades locatários, 22,87% é química e petroquímica. E metalurgia e siderurgia, 22,05%. O índice dos reajustes dos aluguéis é basicamente a grande maioria IPCA, e o vencimento dos contratos atípicos, lembrando que todos os contratos do fundo são atípicos, quase a sua maioria, né, 41% após 2030. E só para encerrar, ele mostra os imóveis, os ativos imobiliários do fundo, dividido aqui em imóveis industriais e galpões logísticos, e aqui mais algumas informações e o vencimento dos contratos. Então vocês podem ver aqui que a grande maioria, se não quase todos, os contratos vencem lá a partir de 2028. Ok, pessoal? Então é isso aí. Peço para vocês se inscreverem no canal quem não é inscrito. Essa aqui não é uma recomendação de compra, é só uma análise breve do relatório gerencial. E para finalizar, eu sigo confiante no fundo, sou cotista do fundo, acho que o fundo vem saindo bem, é um fundo bem transparente no que diz respeito à relação com os cotistas, então todo e qualquer evento importante, pedido de inadimplência, de informação de inadimplência de locatários, eles informam aos cotistas, então eu acho isso muito positivo. E como eu falei, a cota do fundo já está aí em R$ 132, já está bem recuperada, já recuperou bastante se comparado lá no final de março, quando o fundo chegou a casa dos R$ 80 a cota. E, mais uma vez, sim, posicionado e confiante. Ok, um abraço e até a próxima.